Fala nerds, editor do Nerd na área, e hoje eu vou finalmente falar sobre um personagem muito bem explicado e criado e muito bem utilizado. Sim, ele é um vilão muito bom e que entendemos o seu motivo por ser daquele jeito. E o melhor de tudo é como gostamos e se pensamos muito bem, ele faz o que todo mundo por um lado acha certo. Um vilão criado por ideais diferentes e simplesmente perfeito ao ponto de não odiarmos, mas sim gostarmos dele. Sua risada é muito famosa e seu andar é totalmente estiloso. O vilão perfeito que One Piece criou, com uma história boa e que cria um ar de que qualquer um no lugar dele faria o mesmo. Estamos falando daquele Chichibukai. この国を救いに来た。俺の名は Don Quixote do Flamingo. Bem, que Dom Flamingo é um vilão muito bem criado nesse verso, todos já sabem. Mas por que ele é esse vilão bem criado? Vamos começar falando um pouco sobre seu passado como um dragão celestial. Sim, Dom Flamingo era um nobre mundial que infelizmente deu azar por conta de seu pai, Don Quixote Homing, que decidiu largar tudo e viver uma vida sem os deveres de um nobre mundial. Para entendermos melhor a situação, Homing, ele era diferente dos outros nobres mundiais. Ele não enxergava aquela necessidade de diferenciar. Para ele, não tinha essa. Por conta disso, teve várias pessoas do governo mundial que o odiavam. Mas o do Flamingo já não era assim. Por ser filho de um nobre mundial, ele já estava se moldando com o futuro Teriumbito. Já estava moldado à perversidade. Podemos ver claramente uma diferença entre Doff e seu pai. Homing jamais imaginaria que tomou a pior decisão da sua vida. Após largar seu posto, ele é perseguido, começam a passar fome e a pior coisa acontece. Sua esposa fica doente e simplesmente não tem o que fazer. Além de não ter nada para comer, não tem como salvar a vida dela. Isso tudo junto com uma fúria e frustração de quem perdeu tudo. Dom Flamingo já não estava aceitando aquela situação. Para seguirmos adiante na história, temos que apresentar Virgo, que após ver o potencial de Doflamingo, decide dar a ele a Ito Ito no Mi. Mas que potencial ele viu? Doff naquela idade usou o hack do Conquistador, que até então era algo incrível e poucos tinham. Então vendo isso, ele começou a ver Doflamingo como escolhido pelos céus. Além da fruta, ele deu uma arma para Doff se proteger, por conta do ódio do povo sobre os nobres mundiais. Mesmo a família dele não sendo mais nobre, o povo não parava de atacar eles, o que deixou Doflamingo com mais raiva ainda. Indo um pouco adiante, quando Doff fez 10 anos, ele mata seu próprio pai a sangue frio. E leva sua cabeça até Mary Joyce, como forma de redenção para voltar a ser um nobre. Mas como todos sabem, não deu certo. Para entrarmos em Dressrosa, vamos falar um pouco sobre Doflamingo e seus ideais. Doflamingo, antes de tudo isso, manda um cara se infiltrar na marinha durante 15 anos, até que esse subordinado se torne um vice-almirante. E o nome desse subordinado é o Virgo, que se manteve na marinha por muito tempo e escondeu a verdade sobre ele, assim sendo um bode expiatório e fazendo as coisas para o Doflamingo escondido. Indo mais adiante, Doff conhece Lau, um jovem com uma doença chamada Síndrome do Chumbo Âmbar. Em hipótese, é incurável. E sim, Doflamingo nunca chegou de fato a aceitar Lau e sua tripulação. Mas caso Lau encontrasse uma fruta do diabo, ele poderia se curar. Assim então, ele aceitaria o Lau e o treinaria. Bem, dito isso, Lau e Corazon saem em busca de uma fruta para Lau. Nesse meio tempo, Doff entra em contato e conta sobre a Ope Ope no Mi, e que deseja que Corazon coma. Mas ele já tinha uma fruta. E detalhe, Doflamingo não sabia disso. Mais à frente, Doflamingo encontra Trebol e os demais, e levanta suspeitas sobre Corazon ser um informante da marinha, tendo em vista que ninguém sabia seu paradeiro há 25 anos atrás. Dito isso, mais à frente, indo à ilha onde estará a fruta da operação, Doflamingo descobre que seu irmão era um traidor, e após isso sabemos o que acontece no final. Doflamingo mata o seu próprio irmão. Bem, finalmente chegamos a Dressrosa. Doflamingo, agora com 30 anos, construiu uma fama enorme roubando o dinheiro dos nobres e chantageando o governo mundial, e assim ele alcança o posto de Chichibukai. Bem, já percebemos um pouco como ele funciona. Doflamingo, moldado apenas pelo seu interesse, mata qualquer um para alcançar seus objetivos, mas mesmo diante de tudo isso, podemos entender seu motivo. Doflamingo chega em Dressrosa e impõe uma certa dívida sobre o rei, e o rei, pensando em paz e não em guerra, ele aceita essa dívida. Por conta disso, Doflamingo faz quase a mesma coisa que o Crocodile. Ele arma uma situação onde o povo precise de um herói,
Nesse caso, o plano deu certo, pois com a sua fruta e as frutas dos seus membros, ele foi capaz de manipular os soldados e até mesmo o rei. Sendo assim, ele consegue o controle sobre Dressrosa, se fingindo de herói. Após tomar Dressrosa, os piratas do Joker instalam suas bases lá e começa uma aliança entre Doflamingo, Caesar e Kaido, um Yonkou. Nesse meio tempo, Doflamingo ganha esse codinome Joker, sendo assim citado em alguns arcos antes desse. E para vocês que não sabem, Doflamingo, ele impõe uma dívida por ele ser um antigo nobre mundial de Dressrosa. Um vilão muito bem construído, seus ideais não deixam a desejar. Ver e ler sobre esse arco do Doflamingo, percebemos o quão One Piece consegue elevar o nível de vilão, não só o jogando com maldade, mas além de mostrar o lado do vilão, nos faz questionar se realmente o vilão está errado. Ele apenas seguiu seu fluxo, mas por conta de atitudes que não foram dele, Doflamingo teve que pagar, viu sua mãe morrer, passou fome, perdeu seu luxo e ainda por cima foi perseguido e espancado. Resumindo, a busca e determinação do Doflamingo foi moldada perante isso. Ele nunca foi do bem, sempre foi mal e justifica sua perversidade. No final de tudo, ele é um dos poucos piratas que sabem a verdade e é um dos únicos que teve a construção como vilão. Esse é o melhor ou um dos melhores vilões de One Piece ou dos animes. Se você acha outro personagem que é melhor do que ele nesse requisito vilão e suas motivações, coloque aí nos comentários. Bora interagir. Se inscreve para mais vídeos e não esqueça do like. Entre no nosso grupo do WhatsApp. Falou, valeu e...